dia, sétimo ano! Chegou a quinta-feira e, como toda quinta, eu venho apresentar as aulas de hoje. E as aulas de hoje, nessa videoaula, você assistirá uma aula de arte, uma aula de gramática e uma aula de matemática. E, como sempre, as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula, uma aula de arte. A segunda aula, uma aula de gramática, ministrada pela Miss Cristiane. E a terceira aula de matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Vale lembrar que eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam, junto com a agenda do dia de vocês, ok? Não esqueçam de passar para a agenda de vocês. Não percam esse hábito. No mais, nós nos colocamos à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês venham a ter, ok? Pessoal, ótima quinta-feira, bons estudos e até amanhã. Fiquem com Deus. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma técnica bastante conhecida, principalmente pelos tatuadores, que é o pontilhismo. Algum de vocês já devem ter ouvido falar dessa técnica de pintura. Então, vamos lá, para quem não conhece, vamos acompanhar como que é essa técnica. Olha só, se vocês observarem esta imagem, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, vocês vão ver que cada um desses pontinhos, cada uma dessas cores aí desta folha, desta mandala, ela é colorida, porém, ela é colorida com pequenos pontos, com pontos. Aqui os pontos são um pouquinho maiores, mas ela é colorida a partir de pontos que trazem aí a cor a essa obra de arte. Aqui já são pontos bem pequenininhos. Se vocês observarem bastante, vocês vão ver que toda essa pintura ela é feita com pontos. O método de pintura, esse método de pintar com pontos, ele surgiu dentro do movimento impressionista, que foi uma das grandes tendências aí no século XX. Várias obras de arte trazem esta novidade de pintar através de pontos. Ela é, como eu falei para vocês, ela é bastante usada aí por tatuadores. Essa técnica, pelos tatuadores, ela é conhecida como don't work. Mas alguns tatuadores acham que é uma técnica nova, porém não, é uma técnica inventada já há bastante tempo. Se vocês observarem algumas, nem dá para ver tanto, mas se observarem mais próximo, vocês vão ver essa técnica que dá para fazer, inclusive, essa questão do sombreamento através desses pontos mais distante ou mais juntos. A obra mais famosa que existe com a técnica do pontilhismo é esta obra que eu estou mostrando para vocês. O nome dessa obra é Tarde de Domingo na Ilha Grandette. Essa obra foi feita pelo Georges-Pierre Serato. Ele é um francês que a gente vê nesta obra aqui que tem que ter uma certa paciência para fazer uma técnica, para usar uma técnica de pintura como essa. E a gente vê que o Serato, ele foi muito paciente, porque se vocês observarem bastante, essa figura aqui, ela não foi feita, primeiro a gente faz o desenho e depois pinta, não. O Serato, ele usou esses pontinhos coloridos diretamente para fazer a obra. Olha aí onde tem a sombra das pessoas, a sombra das árvores. São pequenos pontinhos, ou seja, ele não fez um desenho para depois colorir com pontinhos. Ele fez diretamente usando pontinhos. E isso é que torna essa obra uma das obras mais famosas com a técnica do pontilhismo. Essa técnica também, ela foi usada mais recentemente
pelo esse movimento chamado pop art, e foi utilizada para compor e ilustrar também histórias em quadrinhos. E hoje em dia, essa técnica ela é utilizada principalmente com softwares. Pode ser usada aí, esta daqui, por exemplo, ela foi feita no CorelDRAW, mas também pode ser usada, essa daqui foi feita no Photoshop. Você pode usar essas técnicas com o uso, usando os apps aí como ferramentas, não só técnicas com pincel. Então, gostaram do pontilhismo? Atividades para vocês. Olha só, não precisa, eu sei que alguns são artistas, outros nem tanto. Então não precisa fazer como Cerato, que fez uma obra usando exclusivamente pontinhos. O que vocês podem fazer? Essa daqui é bem facinho, que eu escolhi. Bem facinho, você vai fazer um desenho, qualquer desenho, e colorir com a técnica do pontilhismo. Você pode fazer esse desenho aqui, uma flor bonitinha, faz a florzinha e você vai colorir através do pontilhismo. Se você quiser ir além, olha essa técnica aqui. Essa daqui foi usada, assim como o Cerato, ela não foi pintada, ela não foi desenhada antes. É uma técnica que usa diretamente o pontilhismo. Os artistas de plantão que quiserem usar a técnica para desenhar e colorir ao mesmo tempo, pode ser também. Vão ser obras muito bem-vindas. Ou eu coloquei mais uma aqui. Essa daqui é super simples, olha só, é uma árvore. Fizeram o desenho de uma árvore e usaram o cabo do pincel. Colocou o cabo do pincel na tinta, em vez de usar aquela ponta de cerdas bonitinha para fazer a pintura, usou o próprio cabo do pincel para fazer esse desenho aqui, para colorir. Fez o desenho a lápis, olha, por baixo dá para ver o desenho. Fez o desenho a lápis e coloriu com pontinhos, tá ok? Vocês podem fazer qualquer obra, qualquer desenho, colorir através de pontinhos com a técnica do pontilhismo e enviar lá no Classroom. Como eu disse para vocês, quem tiver dificuldade em enviar por lá, pode me enviar no meu WhatsApp, não tem problema, tá ok? O importante é você não esquecer de fazer atividade, deixar para depois e depois acaba esquecendo. Lembrando que essa atividade vale 2 pontos. Com essa atividade aqui, nós já temos aí a somatória de 6 pontos, que é a nota do segundo bimestre de vocês na disciplina de artes, tá ok? Beijinhos e até a próxima! Bom dia, 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quinta-feira, dia 28 de março, temos aí, aulas de gramática. Continuamos com o nosso horário presencial de aulas, porém, de forma virtual. Então, esse vídeo é referente aí às nossas aulas de quinta-feira. Então, hoje, temos aí como atividade e explicação os exercícios aí da página 59 e 60, tá? E para cá, os exercícios da página 61, tá? Só um recadinho aqui para vocês com relação à atividade do Google Classroom. Tem alguns alunos que não postaram as atividades ainda, algumas atividades até antigas, então o tempo tá passando e tem acumulado aí muita coisa para ser feito. Então vamos tentar colocar em dia para que não tenha problemas depois, tá? No final do bimestre, tá? Então vamos aí, meninos, vamos lá para a página 59, tá? Então nós estamos estudando aí, já há um bom tempo,
os verbos, né? Estudamos aí no primeiro bimestre, estudamos no segundo bimestre, demos uma pausa aí, né, para estudar predicado. E agora nós estamos estudando, nós iremos aí falar um pouco sobre a acentuação das formas verbais, ou seja, acentuação aí de alguns verbos quando estão conjugados, tá? Então, nós temos aí exercícios e também, né, em paralelo, as explicações, porque o livro de vocês, ele mescla, né, ele mistura exercícios e coloca entre eles as explicações. Então, eu vou lendo os exercícios com vocês e explicando o conteúdo, tomando como base aí o livro de vocês. Então, hoje nós estaremos fazendo uma aula aí em cima do material que vocês têm, que é o livro, tá? Então, vamos lá, meninos, refletindo e conceituando. Observe os títulos dos livros reproduzidos a seguir. Então, nós temos aí o livro A, título A, que todos têm um corpo. Girafa tem torcicolo. Tem torcicolo. Ai, palavra ruim de ser pronunciada, ruim assim, difícil. Depois nós temos aí de onde as crianças vêm. E por fim aí, conversa vai, conversa vem. Então, já de antemão, nós temos aí alguns verbos que foram acentuados e outros que não foram acentuados. Então, são formas o quê? Verbais. Então, nós iremos estudar isso aí. Por que que alguns verbos, né, algumas formações verbais aí têm acento e outras não? Então, nós temos aí essas capas de livros. E aí, agora que vem os exercícios. Então, à medida que eu for lendo os exercícios, eu vou explicando para vocês o conteúdo, tá? Compare, número 1, compare os títulos dos livros. A e C. Todos têm um corpo e uma girafa tem torcicolo? A. Qual é o sujeito do verbo ter no título A? Então, todos têm um corpo. Então, aqui nós temos o verbo ter, que é o tem. Qual que é o sujeito? Quem que tá praticando aí a ação, uma atividade, uma situação aí? Então, você vai colocar aí qual que é o sujeito dessa oração, né? Dessa oração aí que tem esse verbo tem, né? Isso na letra A. E aí, ele está flexionado no singular ou no plural? Através do sujeito, você faz essa identificação, né? Primeiro você identifica o sujeito e depois, E depois você vai dizer o quê? Se esse verbo tem que tá acentuado aí, ele tá no singular ou no plural. B. Qual é o sujeito do verbo ter no título C? O título C é esse aqui, ó. E a girafa tem torcicolo? Então, qual que é o sujeito aqui dessa oração? E aí, né, desse verbo ter, ele está no singular ou no plural? Então, você vai responder, então, são duas etapas de resposta, tá? Então, você vai dizer se está no singular ou no plural. C. Em que pessoa, número, tempo e modo o verbo ter está conjugado em cada um desses títulos? Então, aqui nós temos uma resposta mais extensa. Por quê? Primeiro, tá perguntando em que pessoa. Quais são as pessoas que nós temos aí, as pessoas verbais? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Todas as três pessoas, elas podem estar no singular ou no plural, que aí é onde que vem aqui o número. Depois, o tempo. Quais são os tempos verbais? Pretérito, presente e futuro. São os três tempos verbais. E o modo? Então, aí nós temos o modo subjuntivo, o modo indicativo, nós temos aí o modo imperativo. E aí você vai falar qual que é o modo em que esse verbo está, né, conjugado em cada um desses títulos. Quais títulos são que nós estamos analisando aqui no exercício 1? O título A e o título C. Então, vou falar novamente aqui. Na letra C, você vai falar em que pessoa, número, tempo e modo
o verbo ter está conjugado em cada um desses títulos, os títulos A e C. Então, é uma resposta um pouquinho mais extensa, que precisa de um pouco mais de atenção, tá? Para respondê-la. Todas essas questões aí de pessoa, número, tempo e modo, nós estudamos esse ano, principalmente no primeiro bimestre, quando fizemos um estudo mais aprofundado dos verbos, tá? Então, se tiver alguma dúvida que não tenha sido colocada aqui durante a aula, você pode me procurar, ou você pode também estar retomando aí o seu livro na unidade 1, ou no caderno também, que eu passei muita coisa no quadro para vocês, referente a verbos, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida. D. Com base na flexão de número dos sujeitos, ou seja, flexão de número singular e plural, né, dos sujeitos, aos quais o verbo ter se refere em cada um dos títulos, explique por que a forma verbal é acentuada apenas no título A. Então, apenas o título A, o verbo ter, ele foi acentuado. Então, por que ele foi acentuado apenas aqui nesse título A? Todos têm um corpo. Então, você vai escrever lá por quê que esse verbo teve esse acento aí, tá? 2. Agora, observe os títulos B e D. De onde as coisas vêm? E a conversa vai, conversa vem. Explique por que apenas o verbo vir do título B recebeu o acento. Então, para você chegar em uma resposta tanto da letra D quanto da número 2 aí, com relação ao acento aí dos verbos, você vai observar a questão do número, ou seja, do plural e do singular. Então, você vai observar aí o sujeito, você está no singular e no plural, e aí o verbo em seguida, ele está concordando com o sujeito. Se o sujeito está no singular, ele vai concordar com o singular. Se está no plural, o verbo vai concordar com o plural. Então, a chave para responder aí essa questão é isso. Você vai observar aí que uns têm acento porque estão no plural e outros que não têm acento porque estão no singular, tá? Vamos aqui. De acordo com as regras de acentuação, os monossílabos tônicos terminados em M não recebem acentos. O que é monossílabo? Palavra que tem apenas uma sílaba, tá? Aqueles monossílabos terminados em M. Então, aquele monossílabo tônico, palavra que tem apenas o quê? Uma sílaba. Né? E tônico, o que é tônico? É aquela sílaba que é pronunciada com mais força, tá? Então, isso é o monossílabo tônico. Então, todos os monossílabos aí, né, de acordo com as regras de acentuação, os monossílabos tônicos que terminam em M não recebem acento. Porém, aí, no entanto, os verbos ter e vir e seus derivados, na terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo, né, são acentuadas, a fim de quê? De dar diferença e de diferenciar as formas que estão no singular. Então, a acentuação aí, né, dos verbos ter e vir, quando estão aí na terceira pessoa do plural, tem-se esse acento para o quê? Para fazer uma diferenciação quando eles estão no singular. Então, esses dois verbos aí, quando estão na terceira pessoa do plural, né, do presente do indicativo, eles vão ter esse acento, né, com o intuito aí de diferenciar, né, com relação aí às formas verbais quando elas estão no singular. Olha só. Agora observe alguns exemplos do emprego das formas verbais manter e conter, né, conjugados na terceira pessoa do singular e do plural. Então, vamos lá. Manter. Ao deitar-se, João mantém os olhos abertos, porque tem medo do escuro. Marina e Laura sempre mantêm o blog atualizado. Que nós falamos do verbo manter. Agora vamos para o conter. Este manual contém todas as informações necessárias para montar aquele aparelho. Esses galões contêm 30 litros de água cada um. Então, aí, o que nós temos aí? Nós temos os acentos, né? Porém, nós temos aqui, todos eles foram acentuados,
tanto quando estão no singular quanto no plural, só que, né, recebeu, né, o acento circunflexo aqui em cima, né, do mantém, no contém. E aqui embaixo, né, o mantém e o contém, tá? Essa foi uma diferenciação aqui entre um e outro, tá? Isso com relação ao verbo manter e ao verbo conter. Relembrando aqui, né, os verbos ter e vir, né, eles têm um acento aí para diferenciar aí quem tá no singular e quem tá no plural. Do mesmo jeito aqui, né, aqui ele já recebeu a questão da acentuação para fazer essa diferenciação do que esteja no singular e do que esteja no plural, tá? 3. O que é possível concluir quanto à conjugação das formas verbais destacadas dos exemplos quando conjugados na terceira pessoa do singular e do plural? Mas eu já meio que respondi aí para vocês, tá? Opa. Além dos verbos manter e conter, essa regra de acentuação também é aplicada a outros verbos, como reter, obter, entreter, deter, provir, intervir e convir. Só que os que mais utilizamos aí é o manter e o conter, né? Os outros aí são utilizados com a menor constância aí. Agora vamos aqui, página 61, que é essa aqui que eu vou explicar para vocês, é o homework, é o quê? A tarefa de casa, tá? Que vocês estarão fazendo aí, homework. Vamos lá. Número 1. Complete as frases com as formas verbais indicadas entre os parênteses, no presente do indicativo, meninos. O que é presente do indicativo? Primeiro, presente é o tempo verbal, né? Ou seja, está acontecendo agora, é algo presente. E do indicativo é aquele modo verbal que expressa uma certeza, tá? Diferente do subjuntivo, que expressa uma incerteza, e do imperativo, que expressa um conselho, uma ordem. Também é conteúdo que nós já vimos. Então, só para relembrar, o presente do indicativo é uma forma, é um tempo verbal, né? E tem a sua forma verbal aí, que é no indicativo, que demonstra que a presença é uma certeza de alguma coisa, tá? Verificando se estão no singular ou no plural. Então, você vai ler o enunciado e vai completar com esse verbo aqui, mas não é esse verbo do jeito que ele tá aqui, você tem que conjugá-lo nessa forma aqui, ó, presente do indicativo. Então, letra A, os gatos sempre miam quando fome. Então, você vai completar aqui com o verbo ter, né, a conjugação do verbo ter, indicando aqui, né, apresentando, na verdade, um presente, algo que seja no presente, e do indicativo, ou seja, que expressa uma certeza. Isso também para letra B e letra C. Letra B. Geralmente minha filha é muito organizada, por isso ela, o quarto arrumado. C. Aquele livro de história, informações importantes sobre o nosso país. Então, você vai utilizar aí o conter. E na letra D, algumas nuvens escuras que do oceano indicam chuva forte. Verbo vir. Seguindo aí, exercício de número 2. Leia os pares de frases a seguir e acentue os verbos de acordo com as regras das formas verbais estudadas. Então, nós falamos um pouco aí de acentuação aí das formas verbais. Foi anteriormente na página anterior. E agora você vai usar essas regras para acentuar os verbos que aparecem aí, tá? Nessa letra A e nessa letra B, né? Nesses pares de frases aqui da letra A e da letra B, que são duas frases, tá? Então, na letra A, Laura tem todas as respostas das questões de matemática. Diversas ONGs têm lançado programas de combate à fome no mundo. B. Todos os anos, milhares de estudantes vêm para a nossa cidade para prestar vestibular. A sua ajuda sempre vem em boa hora. Então, você vai observar se está no singular, se está no plural. Vai observar as regras que eu falei para vocês agora, vocês estudaram. E vai acentuar aqui essas frases, tá? 3. Elabore frases com os verbos a seguir, conjugando no presente do indicativo, que eu expliquei agora o que é, e aplicando adequadamente as regras de acentuação.
Verbo deter, terceira pessoa do singular. Então, você vai fazer frase, você vai elaborar uma frase aí utilizando o verbo deter. E precisa que, né, que essa oração, que essa frase esteja aí na terceira pessoa do singular e no presente do indicativo. Ou seja, esse verbo tem que estar conjugado aqui no presente do indicativo. Depois, nós temos aí o verbo conter, por terceira pessoa do plural. Letra C, verbo manter, terceira pessoa do singular. E, por fim, aí, o verbo reter, terceira pessoa do plural. Todos eles devem estar conjugados aqui, ó, no presente do indicativo, que é o quê? Que é algo que é agora e que expressa uma certeza. Se expressou dúvida, já não é indicativo mais, é subjuntivo. Se expressou ordem, aí já é imperativo, tá? Então, tem que prestar atenção aí quando for fazer essa conjugação, montar, né, elaborar as frases e colocar adequadamente aí o verbo dentro da sua conjugação que foi pedida, né, dentro do tempo, dentro do modo, dentro da pessoa e dentro do número, que é o singular ou o plural. Ok, meninos? Então, aí foram os exercícios, né, da página 59 a 60 e os exercícios para casa que se encontram aí na página 61, tá? Do livro de vocês aí, módulo 2. Então, essa foi a nossa aula aí, tá? De hoje, quinta-feira. Beijo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, é só me chamar, só me procurar que eu estou à disposição. Um ótimo dia para vocês, uma ótima aula, tudo de bom, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai estar entrando na parte de propriedades das potências. Quem quiser acompanhar está na página 59, beleza? E a gente vai começar aqui, ó, com a primeira propriedade, que fala o seguinte, deixa eu mudar o pincel aqui. Ela fala assim, ó, primeira propriedade. Uma multiplicação de potências de mesma base pode ser transformada em uma única potência. Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, 3 ao quadrado vezes a multiplicação, né, 3 elevado a 5. Isso aqui, para eu não ficar resolvendo assim, ó, 3 ao quadrado, resolver colocar 9, vezes 3 elevado a quinta, resolver colocar o valor aqui. Quando eu tenho a potências, multiplicação de potências de mesma base, ó, a base é 3, tá vendo? O que eu posso fazer? Eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, 2 mais 5, vai ficar assim, ó, 2 mais 5. Isso aqui vai dar 3 elevado a 7. É a mesma coisa, beleza? O exemplo do livro aí, ó, 7 elevado ao cubo vezes 7 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 7 à quinta. Certo? Então, de maneira geral, eu posso escrever que AN vezes AM é igual a AN mais M. Essa é a minha fórmula geral. Beleza? Segunda propriedade. Eu tenho que uma divisão de potências de mesma base pode ser transformada em uma única potência. É a mesma coisa na divisão, tá? Então, se eu tiver isso aqui, ó, 6 elevado a 5, igual do livro aí, ó, dividido por 6 elevado a 2. Isso aqui vai ser o que? É só a gente conservar a base. Ó, bases iguais, né? É 6. Então a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Então vai dar 6 elevado a 3. Beleza? Beleza. Então vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade fala o seguinte, ó. Em uma multiplicação de 2 ou mais fatores elevados a um mesmo expoente, podemos elevar cada um dos fatores a esse expoente. Então, um exemplo, se eu tiver assim, ó, 3 vezes 5 elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar 3 elevado a 3
vezes 5 elevado a 3, tá? É a mesma coisa, beleza, gente? Vai fazer a conta aqui e vai dar o resultado. Igual o exemplo do livro aí, se eu tiver 2 vezes 5 elevado a 3, isso aqui vai ser 2 vezes 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, beleza? Então tá. A quarta propriedade, ela fala o seguinte: em uma divisão elevada a um expoente, podemos elevar o dividendo e o divisor a esse mesmo expoente. Então é a mesma coisa da multiplicação, que eu só tiver isso aqui, ó, 14 dividido por 5 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa de eu pegar 14 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. Tá? É a mesma coisa. Igual o exemplo do livro aí, ó, 12 dividido por 7 elevado a 3. É a mesma coisa que 12 elevado a 3 dividido por 7 elevado a 3. Beleza? E vamos para a nossa última propriedade. A quinta propriedade. Fala assim, ó: uma potência elevada a um expoente pode ser transformada em uma única potência. Então, se eu tiver assim, ó, 3 ao quadrado elevado ao quadrado, como é que eu vou fazer? Quando eu tiver assim, ó, uma potência elevada a um expoente, diferente da multiplicação onde a gente somava, aqui a gente vai multiplicar, então vai ficar 3 elevado a 4. O exemplo do livro aí, ó, 9 ao quadrado elevado ao cubo. Então, a gente multiplica, ó. A gente não vai somar aqui não, a gente multiplica. Então vai ficar 9, 2 vezes 3. Então vai dar 9 elevado a 6. Tá? Beleza, então vamos resolver aqui o primeiro exercício. Alguns deles, né? Número 1, página 60. Letra A. Então na letra A a gente tem 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Como é que a gente faz? Multiplicação com a mesma base, ó. Então a gente conserva a base e soma os expoentes. Então 5 mais 3, 8. Beleza? Na B a gente vai ter 8 elevado a 7 dividido por 8 elevado a 2. Isso aqui vai ser o que? Divisão de mesma base, conservo e subtraio os expoentes. Então vai ser 5. C. Eu tenho menos 0,3 elevado a 4. E isso tudo elevado a 6. Então o que eu faço aqui? Eu vou pegar, multiplicar os meus expoentes, né? Ó, vai ficar então menos 0,3 elevado a 4 vezes 6, 24. Vai dar isso aí. Beleza? D. Na D eu tenho 5 sobre 9 elevado a 3 vezes 5 sobre 9 elevado a 9. Ó, multiplicação e as bases são iguais, ó, 5 sobre 9 e 5 sobre 9. Então, conserva a base e multiplicação soma os expoentes. Então, elevado a 12. E eu tenho menos 4,7 a oitava dividido por menos 4,7 a sétima. Isso aqui vai dar o quê? Divisão. Então eu vou conservar, peraí. Com a mesma base, então eu vou conservar. Menos 4,7. Como é divisão, eu subtraio, não é? 8 menos 7, 1. Beleza? Então, eu vou deixar aqui para vocês terminarem. Ó, terminar.
número 1, página 60. Então aí vocês façam a F, G, H, I e a J. Beleza? Então é isso aqui, ó. Então é isso aí, gente. Espero que tenha gostado, tenha aprendido e até a próxima aula. Valeu!